Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 20 de novembro de 2023, uma segunda-feira, feriado com a bolsa aberta. Mas vamos direto para as notícias e entender o porquê a bolsa está aberta. É feriado em 6 estados aqui no Brasil, além de ser feriado no México e na Argentina. E falando da Argentina, a Argentina tem um novo presidente eleito ontem, Javier Milei, com 55% das intenções de votos. E aí, daqui aos próximos dias, a gente vai entender quais serão as ações do novo presidente da Argentina e assim que ele tomar posse, a gente vai trazendo o desdobramento dessas notícias e o impacto que ela pode ter na nossa economia e na nossa bolsa. Também tem informação de agenda vazia hoje, então além de ser feriado, a gente ainda tem agenda vazia. Hoje pode ser um grande dia de liquidez baixa, a gente vai acompanhar porque vai ter o arriscando na própria pele. Vou operar no mercado financeiro na modalidade Day Trade hoje às 8 horas da noite, eu vou postar para vocês o que aconteceu no mercado. Também tem informação da quarta semana seguida de alta, confirmando a informação que eu trouxe no último Bom Dia Day Trader sobre o rally da bolsa. A gente está numa grande, numa forte alta no mercado e logo mais a gente vai entender o que está acontecendo no mercado e vai entender se vai dar continuidade nessa grande alta que está acontecendo na nossa bolsa de valores aqui no Brasil. E para além disso, a gente vai agora para o calendário econômico entender quais são os horários e se tem alguma notícia impactante de fato. E como a agenda está vazia, a gente não tem nada de fato impactante que vai acontecer hoje, mas vamos aproveitar esse momento para trazer os principais horários da bolsa. Às 9 horas, como a gente sempre diz aqui, abre o mercado futuro aqui no Brasil. Às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de começar a operar, já tem movimento da bolsa, tem injeção de liquidez da abertura das ações e eu consigo entender o que está acontecendo no mercado financeiro. Às 11h30, por conta do fim do horário de verão americano, às 11h30 abre a NYSE, abre a bolsa americana e também tem injeção de liquidez e provável virada de tendência. A gente acompanha o que vai acontecer nesse horário, tá? Importante ressaltar também, como a gente tem hoje feriado no México, como a gente tem hoje feriado na Argentina e a bolsa brasileira está aberta, a gente vai entender se vai ter liquidez ou não. De repente, como a única bolsa aberta de mercado emergente grande, a gente pode ter aí uma movimentação forte dos gringos injetando dinheiro aqui no Brasil. Vamos acompanhar para ver se isso vai de fato acontecer e se de fato isso vai movimentar a nossa bolsa aqui. E agora vamos dar sequência e ir direto para os principais indicadores e cotações de bolsa mundo afora. Começar falando pela Ásia, que fechou mista no fechamento de sexta-feira. Depois a gente vai para a Europa, que está operando praticamente toda em queda, em alta, com os Estados Unidos também operando toda em alta. E falando dos principais indicadores, o EWZ, nossa bolsa dolarizada lá fora, fechou em queda de 0,53%. Barril Brent de petróleo cotado a 81,26%, numa alta de 1,04%. Minério de ferro 130,40, numa alta de 0,78%. DXY, que é o índice do dólar, numa leve queda de 0,26%. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 2,61%. E as bitcoins cotadas a 37.212 reais. E agora vamos dar sequência e vamos analisar. Só é importante a gente aqui trazer essa informação. Se você está me vendo pelo Instagram, eu desejo para você um ótimo dia operacional, caso você opere no Day Trade, ou um grande dia de feriado, caso você descanse hoje. Se você quiser ver a análise do índice futuro e do dólar futuro, corre aqui para o YouTube, caso contrário, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos para vocês, bora pro game! E agora, para você que está me vendo pelo YouTube, vamos dar uma olhada aqui e seguir com a análise do índice futuro nos 60 minutos. Aqui ver o que está acontecendo na nossa bolsa de valores, que está na quarta semana seguida de alta, tá? E olha só que forte alta está acontecendo. Aqui era uma lateralização onde eu estava desconfiando de uma deriva grande e o mercado deu uma grande empurrada para cima, depois ele lateralizou um pouco, o que realmente me causa estranheza é que aqui ele começa a perder força de novo, tá? Começa a perder força depois desse novo pico de alta e eu tenho aqui um gap aberto que eu já estou falando há muito tempo e gaps costumam ser fechados no mesmo contrato, só que esse gap já está ali praticamente com um toque da média móvel de 200 períodos, seria uma queda de extrema força e a nossa bolsa está caminhando para atingir máxima histórica. Agora eu realmente fico olhando e falando, para onde será que vai? É importante a gente entender que olhando aqui com base no IFR, eu tenho espaço para subir um pouco mais aqui no tempo gráfico de 60 minutos. Se eu aumentar o tempo gráfico, que é o que a gente vai fazer agora, para a gente ter uma compreensão de todo o movimento macro, para ver como é que está a nossa bolsa aqui no diário, para ver se a gente tem espaço para subir mais ou não. E é importante aqui frisar também, olha só, sexta-feira que teve pregão, a gente fechou com um doji.
Olha aqui, lado direito da tela, bem lá na ponta, um doji que é um candle de dúvida e com liquidez muito abaixo da média móvel de 20 períodos. A gente teve dois candles com forte liquidez e um candle abaixo da média de 20 períodos. Outro ponto interessante é que a gente tem aqui, nesse momento, o IFR trabalhando bem pressionado ali, bem acima da linha de 70%, mostrando que realmente ele precisa fazer um pullback. Ele está com uma distância forte da média móvel de 20 períodos. A gente está falando mais ou menos ali para a mínima do candle de 2.822 pontos. Realmente seria um grande movimento da bolsa fazer um pullback para vir buscar essa média móvel, e nem vou falar da média móvel de 20 períodos. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não costumo fazer isso, mas deixa eu olhar o semanal, porque realmente a gente está bem esticado no diário. O que o semanal está nos dizendo aqui? O semanal está dizendo para a gente aqui que realmente a gente está pressionado. Ó. A gente está numa alta muito forte, pressionado nessa alta. E a FR batendo ali nos 72%, realmente o semanal me disse, preciso fazer um pullback. Estou com uma alta muito forte. Lembrando, tá? É importante a gente pincelar aqui que a gente tem aqui uma zona, uma região interessante, que é uma região de suporte nesse momento aqui na parte inferior do gráfico, depois que a gente fez essa forte alta, tá? Então vamos voltar aqui para o diário, só para a gente no diário entender se tem algum comportamento interessante para a gente ficar atento. E no diário, vou só ajustar aqui essa zona de suporte com a zona de suporte do diário, tá? Que eu tenho esse pico dessa máxima aqui e esse paviozinho aqui fino aqui. Então, pronto, tá ajustado, a gente consegue olhar mais forte. E dando sequência no diário, realmente a gente está pressionado. Eu entendo que é necessário fazer um pullback, essa bolsa subir muito mais do que já subiu de uma vez, tá? De uma vez é bem estranho, ó. Olha só a forte alta que teve, ó. O grande rally que teve na nossa bolsa aqui foi muito agressivo. Realmente a gente está num movimento muito acima. Entendo eu que nesse movimento muito acima ele precisa fazer um pullback, um movimento leve de queda para que depois ele retome a alta. E a gente vai entender isso acontecendo nos 60 minutos. Olha só, se a gente reparar, tá? Todo o movimento que a gente viu no diário, do mercado pressionado, muito para cima, já batendo muito ali na região dos 70% do IFR, fazendo um candle de dúvida com uma liquidez baixa na sexta-feira, e vendo que aqui a gente tem um movimento de arco, de perca de movimento de tendência aqui no índice. Vamos ver só se ele quebrou a linha e se ele formou de fato uma deriva, e vai se confirmar essa deriva se quebrar a linha para baixo, ó. A gente tem que acompanhar o seguinte, ó, o que ele está me dizendo aqui? Nesse momento ele está me dizendo que ele tem um forte movimento de alta. Deixa eu replicar aqui essa linha na parte superior, ó, e um estreitamento no movimento do duto de alta, tá? Bem curto, notem. Se ele perder essa mínima aqui e perder a média móvel de 20 períodos aritmética fechando abaixo dela, tá? No dia de hoje, me dá sinalização que ele vem fazer um pullback. Agora, até onde vai esse pullback, não tem como saber. E se esse pullback vai virar tendência, também não tem como saber. Mas eu tô vendo realmente uma pressão muito forte, precisa fazer um respiro, precisa fazer um repique para ir tomar uma nova tendência de alta. Eu já estou entendendo isso há alguns dias, apesar de estar forçando um pouco essa análise. Quando eu olho nesse momento, no fechamento do semanal da semana passada, e quando eu olho o fechamento do diário de sexta-feira, mostra que realmente agora a bolsa ficou extremamente pressionada para além dos 60 minutos, e nos 60 minutos faz um movimento para trabalhar abaixo da linha do IFR. Então vamos acompanhar o que vai acontecer no dia de hoje. Agora vamos para o dólar, fazer uma análise um pouco mais profunda, já que a gente tem esse espaço, e o dólar fez um movimento interessante, tá? O que me chamou muita atenção na sexta-feira, porque o nosso índice aqui fechou com o mercado de movimento de alta e o dólar também, tá? Só que o índice ele fez um movimento de arco, ele abriu com uma máxima e ele abriu com uma mínima, fez um movimento de alta e depois devolveu essa alta caindo. Aqui o índice o dólar tem um comportamento diferente, tá? Ele abriu num movimento de alta e seguiu esse movimento de alta. Muito provavelmente ele possa vir fechar esse gap que está aberto aqui, lembrando que o contrato do dólar fecha no final do mês e normalmente gaps são fechados no mesmo contrato, então a gente pode ver isso acontecendo. Ele vindo brigar aqui na média móvel de 200 períodos ou aqui nessa zona de suporte, nessa zona de resistência que está desenhada aqui para vocês. A gente vai acompanhar como vai ser o desdobramento. Vamos dar uma olhada só para confirmar essa análise no diário, para ver como é que está o diário do dólar, tá? E o diário do dólar ele fez um movimento interessante aqui já há alguns dias que eu comentei para vocês, tá? E aqui tem uma reversão também interessante de ficar atento. O mercado tinha feito forte movimento de queda. O mercado fez um pullback nas médias móveis aqui de 9 exponencial. Depois fez um novo forte movimento de queda e agora devolveu com um candle forte, tá? E essa sequência de candles aqui, ó, tá vendo? Esse candle de baixa com esse doji, com esse candle de alta. Essa sequência de candles é caracterizada como um candle chamado
estrela da noite, ou seja, vai dar um movimento de alta, vai subir, o mercado vai começar, perdão, estrela da manhã, desculpa, estrela da noite é na parte superior do gráfico. O mercado vai começar a fazer um movimento de alta, muito provavelmente pode ser que ele venha buscar aqui esse fechamento de candle, se ele se validar, ou seja, o candle de hoje tem que fechar acima desse candle para validar esse comportamento de candles, e ele é validado muito porque aqui também tem uma divergência, tá? Olha só que interessante, vamos ver se essa divergência vai se validar. Eu só apontar para vocês aqui, eu tenho um fundo aqui no dólar, um fundo mais baixo que o fundo anterior no dólar, e eu tenho aqui na parte inferior do gráfico no IFR um fundo e um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Aí você fala, Adriano, beleza, quando isso se valida? Primeiro, nesse momento, vendo essa divergência, já me dá a entender que realmente o mercado está fazendo um movimento de alta depois desse forte candle aqui. Uma vez que a gente fizer um candle na sequência, fechando acima desse candle anterior, validando esse padrão de candle que eu disse para vocês, e muito provavelmente vindo buscar a máxima aqui desse movimento, tá vendo que foi um topo mais baixo que o topo anterior, rompendo esse topo, ele não só valida esse comportamento de alta do mercado, como também ele reverte a tendência de baixa do dólar, tá? Pode ser que assim como o dólar fez esse movimento de alta forte, depois deu vendo esse movimento de baixa, depois de eu ter identificado essa estrela cadente aqui que eu desenhei para vocês, ele possa aqui nesse padrão de candles começar a fazer um movimento para cima. É o que eu sempre venho dizendo aqui, vem se confirmando. Isso no diário, tá? Vamos voltar para os 60 minutos só para confirmar se é isso, se tem espaço para subir, se é isso que está acontecendo, tá? Deixa eu só ajustar o gráfico aqui, aproximar ele para validar esse comportamento, esse movimento, e sim, nós temos um movimento altista aqui, pensando na análise dos 60 minutos do diário, com o IFR trabalhando acima da linha dos 50%, sinalizando ainda espaço para alta, e realmente me dá a entender que ele possa vir buscar a média móvel de 200 períodos na parte superior do gráfico. A gente tem uma diferença de pontos aqui, só para dizer para vocês aqui, interessante, ó, a gente tem uma diferença de pontos deixa eu só tirar essa mãozinha aqui, senão ela vai ficar arrastando o gráfico para baixo, de um total de máxima até os 60, de 45 pontos, lembrando que a média de movimento do dólar costuma ser 54 pontos, então dependendo do movimento do dia de hoje, a gente pode ver sim ele buscar a média móvel de 200 períodos, de repente, inclusive, vindo buscar o fechamento desse gap do dia anterior aqui, do começo do mês. Então a gente fica atento no que está acontecendo, vamos trazendo os desdobramentos das notícias com relação ao que está acontecendo, comportamento e movimento da bolsa nos próximos dias. Hoje à noite, às 8 horas da noite, tem Arriscando a Própria Pele, vou operar hoje no mercado, vou mostrar para vocês as minhas operações, e como eu sempre digo no final de todos os vídeos aqui do Bom Dia Day Trader, galera, bora pro game!